sessão desta quarta-feira, os deputados aprovaram o projeto que cria o Programa Estadual de Recuperação da Malha Ferroviária, com o objetivo de fomentar o turismo no interior do estado. 10 linhas estão na lista para serem recuperadas, entre elas os ramais que ligam Santa Cruz a Mangaratiba, Barra Mansa a Angra dos Reis e o ramal de subida da Serra de Petrópolis. Elas terão a função de atrair e facilitar o acesso de visitantes aos pontos turísticos dos municípios, além de ser mais uma opção de transporte para os que moram nas regiões. A proposta segue agora para análise do governador. Também aprovado o projeto do deputado Gilberto Palmares, que determina que o Detro divulgue pela internet informações sobre os horários e as frotas das linhas de transporte intermunicipal rodoviário. Também deverá ser divulgado o CNPJ e o nome das empresas que operam esse transporte. Esse projeto segue para a análise do governador. Músicos que são registrados no Conselho Regional do Rio de Janeiro da Ordem dos Músicos e que participam do Sindicato dos Músicos Profissionais no estado poderão concorrer a bolsas de estudo na Escola de Música Vila Lobos. Cada ano letivo terá 10 bolsas disponibilizadas pelo governo. A proposta do deputado Tio Carlos segue para análise do governador. O governo deve ter que elaborar estatísticas sobre violência contra pessoas com deficiência. O Instituto de Segurança Pública deverá centralizar esses dados e divulgá-los para a população pelo menos a cada 12 meses. A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governador. E o deputado Figueiredo quer ampliar a lei que criou a Política Estadual de Fomento ao Voluntariado Transformador. O texto do parlamentar cria um marco de cooperação entre a administração pública e entidades privadas para fomentar o trabalho voluntário no estado. Também devem ser implementadas políticas públicas de incentivo ao voluntariado. O projeto foi aprovado em segunda discussão. O estado do Rio pode ter uma política de desenvolvimento rural sustentável, de agroecologia e de produção orgânica. O objetivo é estabelecer princípios, diretrizes e instrumentos destinados a fomentar a produção rural, oferecer produtos isentos de contaminação, além de preservar os ecossistemas locais. A proposta do deputado Bruno Dauaire recebeu 17 emendas e retornou às comissões. Analisado o projeto do deputado Wagner Montes, que garante ao consumidor o direito de obter comprovantes de pagamentos que tenham durabilidade de pelo menos 5 anos. Os estabelecimentos comerciais também deverão disponibilizar um cadastro do cliente, vinculando a compra realizada ao CPF ou CNPJ para permitir consultas por um período mínimo de 5 anos a partir da data de cada compra. O projeto foi aprovado. O Rio de Janeiro pode ter um programa de coleta seletiva com a participação de escolas das redes pública e privada. Os estudantes ficarão responsáveis pela separação de materiais como alumínio, vidro e papelão. Cada escola deve eleger uma comissão com pelo menos 6 alunos que ficará responsável pelo programa. O projeto do deputado Paulo Ramos recebeu 7 emendas e retornou às comissões. E o deputado André Siciliano quer isentar motoristas de veículos de passeio e motocicletas de um novo pagamento de pedágio caso eles trafeguem nas vias concedidas no intervalo de 2 horas. As concessionárias que administram as rodovias estaduais ficam obrigadas a emitir recibo constando o horário do pagamento e o horário do término da isenção. O motorista fica responsável por apresentar este recibo durante o trajeto. A proposta foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. As concessionárias responsáveis pelo abastecimento de água e o tratamento do esgoto podem ser obrigadas a instalar equipamentos para a eliminação do ar das tubulações antes da passagem da água pelos hidrômetros dos consumidores. O projeto do deputado Bruno Dauaire foi aprovado e pode virar lei. Agências bancárias do estado poderão ser punidas com multas previstas no Código de Defesa do Consumidor, caso não cumpram a lei que estabelece tempo máximo de espera para atendimento, que é de até 20 minutos durante dias normais e até 30 minutos em vésperas e depois de feriados. A proposta da deputada Cidinha Campos foi aprovada em segunda discussão.
Foi votado ainda o projeto que altera um artigo da lei que concede horário especial aos servidores estaduais e empregados de empresas estatais responsáveis por portadores de necessidades especiais que precisam de atenção permanente. O artigo alterado inclui os menores de 12 anos que têm diabetes mellitus no grupo de pessoas que precisam de atenção especial. O projeto do deputado Gilberto Palmares e do ex-deputado Nilton Salomão foi aprovado em primeira discussão. As obras públicas do Estado que gerem mais de 20 postos de trabalho podem ter que reservar pelo menos 2% das vagas para pessoas em situação de rua, assistidas pela Secretaria Estadual de Assistência Social. O projeto do deputado Valdec Carneiro e da ex-deputada Tânia Rodrigues foi aprovado em primeira discussão e ainda precisa ser analisada mais uma vez pelo plenário. A lei que criou o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social pode ser alterada. A deputada Zeidan quer incluir nos requisitos dos programas que vão receber os recursos a existência de sistema para monitoramento de enchentes e chuvas. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Os deputados debateram um projeto que permite escolas e vilas olímpicas da rede estadual a disponibilizarem as áreas esportivas, como ginásios, quadros e piscinas, às agremiações e associações atléticas de universidades e faculdades para a realização de treinamentos. O projeto do deputado Marcelo Queiroz recebeu 4 emendas e retornou às comissões. Aprovada também a prorrogação por mais 90 dias da Comissão Especial do Norte e Noroeste Fluminense, destinada a realizar estudos e apresentar sugestões para fomentar o desenvolvimento socioeconômico das regiões. Os guias de turismo podem ser autorizados a utilizar os próprios veículos para o exercício das atividades profissionais, como serviço de transfer, excursões, passeios e programas turísticos. A matéria do deputado Luiz Paulo foi aprovada em primeira discussão. E o deputado Dica quer criar a carteira de identidade do idoso para pessoas com mais de 65 anos. O documento vai substituir o registro de identidade atual, o Rio Card Sênior e o cartão de estacionamento prioritário. A proposta foi aprovada em primeira discussão e precisa retornar a pauta para outra votação. Também foi analisado em primeira discussão o projeto que pretende criar o Programa de Ocupação Cultural do Estado. O objetivo é ampliar o acesso aos bens culturais estaduais através da gestão compartilhada de bens imóveis de propriedade do Rio que não forem necessários aos serviços públicos, não interessarem a qualquer plano urbanístico ou não se revelarem de vantajosa exploração econômica pelo próprio Estado. O texto do deputado André Siciliano foi aprovado e precisa passar mais uma vez pelo plenário. Os shopping centers construídos no Rio devem oferecer local adequado para o descanso dos funcionários das lojas nos intervalos de trabalho. O espaço deve ser amplo e arejado, compatível com o número de trabalhadores do shopping e ter banheiros. A proposta do deputado Gustavo Tutuca foi aprovada em primeira discussão. Já o deputado Eliomar Coelho quer criar um programa de medicina complementar e tradicional. A ideia é integrar recursos terapêuticos e holísticos nas unidades de saúde do Estado como uma alternativa aos tratamentos. O projeto recebeu 5 emendas e retornou às comissões. Também aprovado o projeto do deputado Dr. Giulianelli, que propõe que os poderes executivo, legislativo e judiciário divulguem nos portais de transparência na internet os valores das despesas com a locação de imóveis particulares. A divulgação deverá conter o endereço do imóvel, nome do locador, número e vigência do contrato, o valor do aluguel e o dos reajustes que sofreu ao longo dos anos.